bem, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o meu Vim de Santos e neste sábado vamos falar sobre os 27 jogadores que se representaram ao Santos na última sexta e treinaram nesse sábado pela manhã. Também vou falar o que eu espero desse elenco. Vamos deixar claro, não vou falar sobre time base, não é isso. Eu espero algumas saídas, eu vou analisar que posições precisam de chegadas. Observem, enquanto vocês estão assistindo esse vídeo, a lista de meias. Precisa chegar gente. Então é sobre isso que eu falarei. Vamos ver que jogadores devem sair, precisam sair, analisar os jogadores que não apareceram no CT Pelé, mesmo estando sob contrato. Isso e algumas coisas mais neste vídeo. Pontuo que a esperança de que alguns jogadores realmente saiam. Tem jogador que foi representado, que está treinando com o Caixinha, que eu realmente espero que ele não utilize. E a maior esperança mesmo é que, por mais que ele queira, né, o Caixinha queira 28 jogadores no elenco, enfim, não é um número preciso, não dá para cravar que vai ser assim, mas que muitos saiam e mais ainda cheguem. Precisa chegar muita gente. Vamos começar pelas ausências. Jogadores sob contrato que não apareceram no CT Pelé. E foi tudo combinado. Não é como se alguém tivesse simplesmente faltado, não dado satisfação antes que alguém pense. Tem que multar, não é isso. Foi tudo combinado. São eles: Morelos, Furt, Sandri, Rodrigo Ferreira, Rodrigo Fernandes, Balieiro, o suposto goleiro, Zanocelo e Lucas Lima. Vamos por partes então. Segundo o UOL, nosso amigo Lucas Mussetti, Furt, Sandri, Rodrigo Ferreira, Rodrigo Fernandes e Balieiro já foram avisados que não vão ser utilizados, podem procurar outros clubes, e destes, o Rodrigo Fernandes, beleza, a gente já esperava. O Balieiro todo ano começa assim, mas todo ano volta, é uma dificuldade. O Rodrigo Ferreira parece que está fechando com o São Bernardo, meu amigo, pode fechar com quem ele quiser, só não aparecer mais no CT. Agora, o Furt e o Sandri têm comentários um pouquinho maiores. O Sandri, na nossa tier list aqui de jogadores que eu gostaria que ficassem, jogadores que eu gostaria que saíssem de 2024 para 2025, eu coloquei que seria uma boa ideia um empréstimo. Ele negou o empréstimo ao Mirassol, o que meio que eu entendo, não pelo Mirassol, mas pô, os caras contrataram o Barroca, né? Com todo respeito, que escolha. Acabei de zicar, né? A gente estreia contra o Mirassol no Paulista. Ah, saco. Mas enfim. Mas eu acho que essa não reapresentação indica que o Sandri já tem algum lugar encaminhado para ir. Difícil ele ficar sem treinar, né? Vai simplesmente alongar as férias, sendo que todos os outros times estão voltando já a treinar. Acho difícil. Acho que isso indica um acerto com algum outro clube, mesmo que não seja o Mirassol. Eu acho que é um bom caminho para o Sandri, tá? Ser emprestado, ter mais tempo de jogo para ver se retoma o início promissor da carreira. E o Furt foi uma surpresa para mim. Eu achei, inclusive, que mais gente falaria nas redes sociais sobre essa ausência. O Furt é um jogador caro, e jogadores caros usualmente têm sérias dificuldades para serem afastados, porque, bom, é muito salário. Você não vai... Eu vou arredondar aqui, não sei quanto é certinho, mas 1 milhão por mês. Você fala, não, beleza, não precisa me pagar 1 milhão por mês. Não rola, né? Então, eu também acho que o Furt deve ter algo encaminhado por aí. Entendo, segundo a própria apuração na matéria do 7, que ele foi avisado que não seria utilizado, mas entre não ser utilizado e simplesmente ficar parado, eu acho muito difícil. Então acredito que o Furt deva ter, sei lá, uma volta ao México encaminhada, de repente algum time argentino, é algo a se observar, porque eu acho muito estranho um jogador tão caro, né, simplesmente, não, tá tudo bem, não aparece aí, ele fala, não, beleza, show de bola. Acho muito curioso. Acho que é um caso, inclusive, que passou um pouco batido pelo torcedor. Tô aqui até para ver se eu tô viajando, talvez ninguém se importe mesmo, mas achei uma ausência curiosa, uma decisão do Santos de que ele não será utilizado. Lembrando sempre que é mais ou menos o que aconteceu no passado com o Portão B. E tem jogadores que voltam do Portão B para o Portão A. Então, assim, não descarte, mesmo que não apareceu, simplesmente falar, a gente vai arranjar outro clube, deixa eu treinar aí. E o Santos fala, tá bom, tem contrato, vai ter que treinar. O Morelos é um caso curioso, porque aparentemente o Caixinha vai com a cara dele mesmo, mas ele não apareceu. Eu acho que o Santos está falando, Caixinha, com todo respeito, não dá, né? Então o Santos deve estar negociando a volta dele para outro lugar. Outro caso aqui é o do suposto goleiro. O Diário do Peixe deu que ele se representa sexta da semana que vem, que é uma tristeza, mas ele tem contrato. Porém, não vai ser utilizado, vai procurar outro. Mas que seja só para deixar tudo claro, tô aqui, tô cumprindo meu contrato, mas pelo amor de Deus, me ajudem a achar outro clube. Zanocelo, saiu uma notícia no Diário do Peixe também sobre o Santos analisar
uma troca do Zanocelo pelo Lucas Evangelista do Bragantino. Eu espero que a parte do estudo, até, né, que a matéria traz, fala que alguém está estudando, seja do Bragantino. O Bragantino estudando realmente se aceitaria o Zanocelo. O Santos não tem que estudar nada. O Santos tem que oferecer e falar, pelo amor de Deus, aceita. Então faz sentido o Zanocelo também não se representar. E por fim o Lucas Lima, que não vai ficar, mas é que o contrato dele é bizarro, né? Assinaram até abril. Jamais vou perdoar Andrés Rueda. Por isso, tá. Tem outras duas ausências também pouco faladas, mas pouco faladas porque o Santos não anuncia nada, né? O Santos simplesmente não anuncia o Luizão, não fala nada que está acontecendo. Mas o João Lucas e o Lucas Barbosa, de fato, vendidos. O João Lucas para o Grêmio, o Lucas Barbosa para o Bragantino. Ninguém confirma coisa nenhuma, mas tudo indica que os dois de fato foram vendidos para esses locais. Ninguém percebeu, mas eles, em teoria, ainda têm um contrato com o Santos e não apareceram no CTR Pelé. É por isso. E por mim, tudo bem, faturar qualquer coisa em cima desses dois jogadores é o que o Santos deveria fazer. Aparentemente, inclusive, cobriu os gastos que teve com o João Lucas na compra junto ao Cuiabá. Ainda vai sair uma confirmação então, mas pelo jeito cobriu, tá ótimo. E o Lucas Barbosa, você fatura algum dinheiro, acho interessante. Bom, falamos das ausências, o que não pode faltar, e é sério, na sua vida neste momento, é a garrafa térmica da Go Case. Porque, por exemplo, eu estou em Santos, não vocês sabem, e nesta madrugada de sexta para sábado, eu acordei aproximadamente 77 vezes, tamanho o calor, mesmo com o ventilador na minha cara, para tomar água gelada da minha garrafa térmica da Go Case. Segurou a onda, porque, cara, tava insalubre essa madrugada. Tem a sua garrafa térmica, não só para os exercícios físicos, mas para a noite, para se refrescar. O verão tá aí, tá pegado. Garrafas térmicas na Go Case são belíssimas, são úteis, são grandes. Tenha a sua para o verão, utilize o cupom EUVIMDESANTOS para ter aquele belo desconto. O QR Code está na tela, o link está na descrição para você ver modelos. Tem as menorzinhas, tem outras cores, outros desenhos. Escolhe lá a sua na Go Case. Cupom EUVIMDESANTOS. Bom, agora vamos falar de quem está aí, de quem apareceu para treinar na sexta, apareceu para treinar no sábado, e o que eu espero de alguns jogadores e de algumas posições, ações do Santos no mercado. Começando pelos goleiros, claro, João Paulo, Brazão, Diógenes, normal. A única coisa que eu espero é que o Brazão e o João Paulo tenham uma briga saudável pela titularidade. Não tenho certeza se o João Paulo já está apto a jogar, é algo que ainda aparentemente ninguém noticiou. Não sei se foi analisado pelo Caixinha e companhia. Eu vou partir do princípio de que está, porque por mais que tenha sido para a festa, ele foi ao banco no final do ano passado. Mas vamos partir do princípio de que está só pela teoria aqui. Os dois têm que brigar pela posição. Eu estou muito curioso para ver quem o Caixinha vai escolher de cara. Lembrando que goleiro é uma posição que dificilmente técnico reveza, né? Então, assim, quem aparecer contra o Mirassol, se o João Paulo estiver apto, é um indício da preferência do Caixinha. Claro, se o Brazão for titular e o Diógenes estiver no banco, quer dizer que o João Paulo não está pronto, então normal. Mas se os dois estiverem, estou curioso por essa briga. Lateral direita, Sherman, Rainer e Aderlan se apresentaram. E essa é uma posição muito complicada, por quê? Porque o Sherman está convocado para o Sul-Americano Sub-20. Inclusive, se você assistiu Santos e Tirol, tem vídeo aqui no canal Estreia do Santos na Copinha, você pode ter percebido, se acompanha mais a base, que os vários gringos da base, quer dizer, vários gringos da base, não todos, não apareceram na Copinha. Vila Real está na seleção colombiana para esse Sul-Americano. O Contreras, zagueiro, dizem que é muito bom, também está na seleção boliviana. Tem mais gente. O Profeta está na seleção venezuelana, volante. Então, assim, esses caras tinham idade, tem, né, idade para a Copinha, mas estão com suas seleções. O Sherman também foi convocado, e o Jair também. Então, eu acho que a convocação do Sherman, caso ele vá mesmo, explica um pouco a permanência do Rainer. Por quê? Porque, claro, se os três aí estão bem, o Aderlan, quer dizer, e o Sherman está na seleção, então o Aderlan é titular em cima do Rainer, né? Pelo amor de Deus. Mas o Aderlan já está podendo jogar? Qual é a situação do Aderlan? A gente não sabe, ele estava com o joelho, ele está voltando de lesão no joelho lesionado. E o Rainer aparece nessa matéria do Musetti como sob avaliação. E aí eu vou ter que tomar um gole d'água. Deixa eu pegar minha garrafa aqui, porque essa história de avaliação todo ano aparece e me irrita. Todo ano, um monte de jogador ruim, que a gente sabe que é ruim, todo mundo deveria saber que é ruim, aparece no elenco de todos os times, nós estamos falando do Santos, sob avaliação. Não tem que avaliar o Rainer. O Rainer é o Rodrigo Ferreira. O Rodrigo Ferreira é o Rainer. Se o Rodrigo Ferreira está fora, o Rainer tinha que estar também. Mas, vai me doer a alma falar isso. Se o Sherman for para a seleção e o Aderlan não estiver pronto para jogar, só sobra o Rainer. O Rainer vai ter que jogar contra o Mirassol. Improvisa alguém, Caixinha. Inventa aí.
3 zagueiros, sei lá. Espero que a avaliação seja feita rapidamente e seja não dá. Laterais esquerdos, Souza, Escobar e Kevson. Kevson, segundo essa matéria do Musetti, também sob avaliação. Normal, acho que o Kevson é abaixo realmente do Souza. O Souza deve brigar pela titularidade com o Escobar. Enxerga os dois em estilos de jogo diferentes do Caixinha, conseguindo uma titularidade, não ao mesmo tempo, mas dependendo do estilo implementado, da tática implementada em determinado jogo pelo Caixinha, consigo enxergar os dois sendo úteis. O Kevson vai ficar bastante de lado, de repente pode ser uma peça, assim, segundo reserva, não atrapalha muita coisa, mas a avaliação também não deve ser das mais positivas. Acho que o Souza já passou, e se bobear, se você olhar ali para a Copinha, para o Sub-20, o Vinícius Lira é muito melhor que o Kevson, não descarta uma subida, aquela subida Sub-20 mesmo, joga no Sub-20, mas hoje precisa de um reserva na lateral esquerda, porque o Escobar está suspenso, sobe o Lira, acho interessante. Zagueiros, Gil, Jair, Basso, Luan Pérez e Luizão. Se o Jair ficar, são esses aí. Aparentemente o Gil ainda não definiu, mas tem um contrato renovado, ele tem que se apresentar. Vamos ver o que acontece. Se a definição for por ficar, eu acho que são esses 5. Tem uma base interessante. Eu jogaria, claro, com Jair e Luan Pérez. O Gil, um zagueiro experiente para o banco. Não sou fã do Basso. E o Luizão como aquele reserva jovem para estourar, para ser bem preparado nos treinos e estourar mais para frente. Se o Jair sair, precisa de reforço urgente. Eu quero deixar isso bem claro. Se vender o Jair lá, a situação do Botafogo, qualquer outra situação, precisa de zagueiro urgente. É uma posição aqui, a primeira que eu olho e falo, precisa chegar gente. Lateral direito eu poderia falar, mas eu vou confiar que o Aderlan vai estar bem e o Sherman vai continuar bem. Ou melhorar, no fim de ano não foi tão bom assim, mas eu gosto muito do futebol dele e enxergo um potencial. Volantes, Rincon, João Schmidt, Pituca e o Ian, que subiu de vez da base, estourou a idade, não tem mais idade para a Copa. Gosto dos 4, mas eu acho que os 4, aliás, os 3 mais velhos, têm a mesma função. Primeiro volante. Vocês me conhecem aqui há 6 anos, a gente completou 6 anos esses dias, inclusive, de canal. O Pituca é primeiro volante. Não à toa, muitos boatos aí indicam o Santos procurando um segundo volante. Eu acho que é urgente a chegada do segundo volante. Ah, mas não é. O Rincon já está no banco, você vai ter o João Schmidt ou o Pituca no banco. Vai, tem problema, precisa de elenco. Precisa ter um segundo volante, um cara que faça uma posição que ajude na armação melhor do que o Pituca. O Lucas Evangelista pode ser um cara desse. Pode ser, não vai ser, nem que vai chegar, nem que chegando vai ser, mas pode ser. Precisa de um cara com mais habilidade e precisa ter o Pituca na primeira volância. O Ian é uma peça da base, precisa ganhando espaço aos poucos, pode fazer esse segundo volante, está uma boa chegada à área, na base sempre foi o grande destaque dele, mas muito novo ainda, precisa de mais tempo. Eu espero que contrate alguém, e vou ser bem honesto, não descarto a saída de alguém como o Schmidt, por exemplo. O UOL deu até que o Rincon tem uma proposta da MLS, mas prefere ficar, por mim tudo bem. Eu acho que se o Pituca for o primeiro volante titular, o Rincon o reserva imediato, e chegar alguém à frente, talvez o Schmidt falhe. Mas aí seria interessante uma venda, né? O Santos tem contrato com o Schmidt esse ano inteiro. Agora vem a pior posição. Meia. Tem um. Se você considerar o Miguelito ponta, tem um meia. Patrick, que emagreceu, vocês viram? Patrick tá fino. Não dá, né? Precisa contratar uns 2 aí. Por quê? E aí eu, junto com o ataque, porque se não contratar ninguém, o Santos tem um jogo treino esses dias. Eu vou até olhar aqui. Vai ter um corte agora. Vocês vão entender por quê. Pronto. Na quinta-feira da semana que vem, terá um jogo treino no CTR Pelé. Não sabemos o adversário, mas o Santos anunciou para a imprensa que quinta-feira tem um jogo treino. Não vai poder ter presença na imprensa, nem nada. Mas vai ter lá um semi-amistoso, por assim dizer. E aí, com a fé de que não teremos o Patrick titular, talvez a gente veja algo que aconteceu com o Dair Helman, que é o Soteldo na meia, porque o Guilherme tá lá, do outro lado, sei lá, o Miguel, algum outro jogador, não sei, vamos analisar o ataque em instantes, mas de puxarem o Soteldo pra meia. Eu sou absolutamente contra, tá? Absolutamente contra. Mas a ausência de qualquer meia, além do Patrick, faz com que talvez a gente veja isso. Ou o próprio Miguel na meia, aí o Guilherme vai pra direita, o Soteldo na esquerda, não sei. Mas eu tô achando que o Santos começa a temporada, se não for ligeiro, com o Soteldo na meia. Eu não sou muito adepto dessa ideia, mas quinta-feira talvez a gente veja
a primeira resposta para isso nesse jogo treino. E no ataque tem um monte de gente. Bigode, Indi, Guilherme, Soteldo, Lucas Braga, Wendel, Miguelito e Luca Meirelles. Eu não citei o Patrick, mas o Patrick nessa matéria do UOL está junto a Bigode, Indi e os outros que eu citei anteriormente, como o Santos faz essa reavaliação. A avaliação do Patrick, rapaz, ele começa dos menos 20. Para chegar no zero vai ter que correr muito, mas vai saber. E o William Bigode em dia eu acho justíssimo. O Bigode tá aí porque teve a renovação automática, então não tinha muito o que fazer. E agora o Santos tem que ir atrás. Tomara que o Caixinha enxergue que não dá, né? O cara tá com o quê? 38, mal se mexer na Série B, imagina lá. E o Indi, coitado, né? Tem mais 6 meses de empréstimo, não sabemos muito o que vai acontecer com ele. Ninguém sabe como ele joga. Agora, Guilherme, Soteldo, Wendel, Miguel e Luca mostra também que o Santos está com sérias dificuldades no ataque, precisa contratar o gente. Guilherme e Soteldo, 2 pontos esquerdos. O Wendel e Luca, os 2 centroavantes. E o Miguel, ponta direita. Ou você puxa o Guilherme ou o Soteldo para a direita, ou o Miguel é titular na direita. Sei lá. O Wendel e Luca, seria ideal ter mais alguém ali na centroavância. Mas, beleza, eu gosto muito do Luca, vai que... E o Wendel não me incomoda de maneira alguma. E sim, eu descartei o Lucas Braga da titularidade, porque eu quero ter alguma esperança. Mas, e vai me doer falar isso, por mais que essa matéria do UOL fale que o Santos ainda pode vender o Lucas Braga, tem essa esperança, e eu também tenho. Mas a chance da gente ver um ataque formado por Soteldo, Braga, Soteldo na meia, Guilherme na esquerda, Braga na direita e o centroavante é muito grande. Eu vou ficar muito triste. Santos, por favor, venda o Lucas Braga o mais rápido possível. É isso que eu espero da movimentação no ataque e a chegada de mais uns 3. Porque, meu Deus, esse time é muito ruim. Mas sei lá. É isso, senhores. O que vocês esperam? Manda nos comentários pra gente conversar. Um beijo, um queijo. Tchau.